Olá, pessoal, tudo bem? Sou a professora Jaqueline Braga, da Escola Laura Filgueiras, e estou de volta para falarmos um pouco dos sistemas respiratório e cardiovascular. Mas eu não vim sozinha, não. Eli, chega aí para a gente falar um pouco com eles. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Eliana de Ciências e aqui estou junto com a professora Jaqueline. Vamos começar falando um pouquinho do sistema respiratório. Respira fundo, que você vai entender um pouquinho do que a gente vai falar. Tá bom? O que é a respiração? É a captação do oxigênio e a liberação do gás carbônico. Isso de uma forma bem simples. Agora vamos falar um pouquinho sobre os órgãos do sistema respiratório. Por onde entra esse ar? Esse ar entra pelas nossas fossas nasais ou cavidades nasais. Dentro do nosso nariz, esse ar vai ser filtrado, umedecido e regulada a temperatura dele. Então, todo esse ar vai ser filtrado pelos pelinhos que nós temos dentro das nossas narinas, tá? Junto com o muco produzido para umedecer esse ar, forma depois que endurece a meleca, catota, tatu. Não coma isso, não é higiênico, mas se você comer, você não vai morrer. Mas não faça isso na frente de ninguém, pelo amor de Deus, tá? Passou esse ar filtradinho, bonitinho, pelas nossas fossas nasais, nós temos logo abaixo a faringe. A faringe, ela é um órgão comum ao sistema respiratório e digestório. Às vezes está falando, comendo, respirando tudo ao mesmo tempo e a gente engasga. Onde acontece isso? É aqui nessa faringe. Ela que permite que a gente não leve nada para o nosso pulmão, que ele desça para o buraco certo, bem dizer assim. Abaixo nós temos a laringe, que tem as cordas vocais. E aí, quem faz aula de canto, gosta de cantar, metida cantor, trabalha bastante essas cordas vocais. Abaixo, nós temos a traqueia. Ó que coisa linda, gente. A traqueia, ela é um tubo. E esse tubo, ele tem anéis de cartilagem que permitem que ela tenha essa maleabilidade, tipo assim, para eu não virar meu pescoço e morrer porque o ar não passa, né? Então a gente consegue virar os nossos pescocinho para cima, para um lado, para o outro, porque a traqueia é toda cartilaginosa, tem anéis que permitem essa mobilidade. Ela vai se dividir em dois lados, que são os brônquios. Os brônquios parecem muito com uma árvore invertida, tá? A raiz de uma árvore, um tronco. E aí o que acontece? Os brônquios, eles entram dentro dos pulmões e se ramificam lá dentro, igual a raiz de uma árvore, que são os bronquíolos. Nós temos dois pulmões. O lado direito tem 3 lobos e o lado esquerdo tem 2 lobos. Por que que o pulmão direito é maior do que o esquerdo? Porque o esquerdo, ele é um pouquinho menor para poder condicionar o nosso coração, que fica no centro, porém, com a extremidade, a maior parte, voltada para o lado esquerdo. Então, o pulmão fica um pouquinho menor para poder condicionar esse coração, tá? Então, nós temos, e por último, lá embaixo dos pulmões, nós temos o diafragma, que é um músculo que vai ajudar a controlar essa respiração. Então, o ar entrou pelas fossas nasais, passa pela faringe, laringe, traqueia, ramifica nos brônquios, bronquíolos, para entrar nos pulmões, ok? Vamos falar um pouco dos movimentos respiratórios. O que é a inspiração? É quando o ar entra nos nossos pulmões. O que vai acontecer neste momento? Os nossos músculos intercostais, eles vão contrair. Então, quando a gente inspira, vocês vão reparar que as costelas se elevam. E quando elas se elevam, o diafragma, esse músculo que está aí embaixo, que vocês estão vendo, contrai e abaixa. Então, o pulmão fica mais largo e a pressão de dentro do pulmão diminui, o que faz o ar entrar nos pulmões.
Depois que vocês fizerem esse teste aí da inspiração, a gente faz a expiração. E essa expiração, o ar vai sair dos nossos pulmões. E o que vai acontecer? Os músculos, eles vão relaxar, os intercostais, o nosso diafragma lá embaixo vai relaxar e a nossa cavidade torácica vai voltar ao normal. Os pulmões se retraem e a pressão dentro dele aumenta, o que expulsa o ar de dentro dele. Vamos falar um pouco sobre a hematose, que são trocas gasosas. Como que isso acontece, professora? Bom, nós inspiramos oxigênio e liberamos gás carbônico. Isso acontece dentro dos alvéolos pulmonares. Nós temos cerca de 300 milhões de alvéolos. Eles estão em contato, através dos pulmões, com os capilares sanguíneos, que são bem fininhos. O que acontece? As hemácias, né, que são os glóbulos vermelhos, eles entram em contato os alvéolos e os capilares sanguíneos, está passando ali o sangue. Ele vai retirar o gás carbônico e colocar ali o oxigênio. Então, vai acontecer as trocas gasosas, né? Então, dentro do pulmão tem o oxigênio, que vai ser liberado para as hemácias, e vem dos órgãos o gás carbônico, que volta para o pulmão para ser eliminado. Nós não podemos ter um acúmulo de gás carbônico no corpo, né? Porque ele é tóxico. Então, o que nós fazemos? Inspiramos o oxigênio e expiramos o gás carbônico. O nome desse processo é hematose, ok? E acontece nos alvéolos pulmonares. E você já deve ter se perguntado por que nós espirramos. Bom, o espirro é uma forma do nosso corpo tentar liberar algumas partículas que estão ali, né? Então, nosso corpo tenta se livrar delas, e aí a gente sente o espirro, que é uma pressão muito grande, liberando aquilo que está incomodando o nosso corpo, tá? É uma defesa dele, na verdade. E o tal do soluço? Quem nunca, né, gente, passou aquela vergonha de soluçar demais? Soluço, na verdade, é quando o diafragma, aquele músculo que eu já mostrei para vocês, ele se descontrola, fica bem louco lá, né? E aí, dificultando a passagem do ar. E aí a gente começa a soluçar. E como acabar com esse soluço? Uma das formas mais eficazes é prender um pouquinho a respiração. E aí vai fazer com que o diafragma volte ao normal. Se não voltar, come alguma coisa gelada. Professor, e tomar susto? Pode? Às vezes o susto libera uma adrenalina muito grande que vai fazer o diafragma voltar ao normal, tá bom? E aí o seu soluço vai parar. Se não persistir, vai no médico, né? Que é normal não isso daí. Eli, vem pra cá falar com eles um pouquinho do cardiovascular. Até daqui a pouco. A professora Jaqueline falou sobre o sistema respiratório. E eu irei falar sobre o sistema cardiovascular, que um está interligado ao outro. Tudo bem? Tô de look diferente, né, gente? Ó, não liga não, tá? Esses biólogos são tudo doidos. Cada hora a gente vem de um jeito. Então, vamos falar do sistema cardiovascular, que transporta nutrientes, oxigênio e até células de defesa para todo o nosso corpo. Quem faz todo esse transporte é o sangue, através dos tubos sanguíneos ou vasos sanguíneos, que são as artérias, as veias e os capilares. Então, quem é responsável por levar todo esse sangue, por fazer todo esse processo? É o nosso querido e maravilhoso coração. Olha que lindo, gente, coração. Tum, 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 tum. Bom, se o coração não fizer esse barulho, quando o médico ouve lá, gente, porque tem alguma coisa errada aí. Eu tenho um coraçãozinho bonitinho aqui, ó, para mostrar para vocês. Esse coração é o coração do Bob. Depois eu mostro essas partes para vocês também. Então, o coração ele é responsável por fazer com que esse sangue circule por todo o nosso corpo. O sangue precisa passar 2 vezes pelo coração, que a gente chama de circulação completa. Quem faz a circulação completa
são os mamíferos. Prestem atenção nisso, vai cair numa das atividades aí. Então, são os mamíferos que têm a circulação completa, que a gente vai chamar de grande circulação e pequena circulação. Já vou explicar isso para vocês. Grande circulação ou circulação sistêmica, pequena circulação ou circulação pulmonar. No nosso corpo, o coração e os pulmões ficam bem juntinhos, quase que abraçados, mas eu irei falar deles separadamente, para que você possa entender como é que funciona essa parceria. A pequena circulação é como chamamos o caminho que o sangue faz do coração até os pulmões para buscar oxigênio. Então, o sangue retorna ao coração e em seguida leva o oxigênio para todo o resto do corpo. O sangue ele é bombeado do coração rumo aos pulmões por um tipo de vaso sanguíneo chamado artéria pulmonar. Olha o desenho aí, percebe? Vocês conseguem perceber? Né, as artérias e as veias, né, e o sangue passando por todo o nosso corpo, levando o oxigênio. Na grande circulação, que é a segunda etapa, o sangue arterial é levado para todos os vasos sanguíneos, chamados artérias. No caminho de volta ao coração, o sangue deixou o oxigênio e agora traz o gás carbônico produzido pelas células. No retorno, o sangue usa outro caminho, que são os vasos sanguíneos chamados veias, sangue venoso, e volta a fazer a pequena circulação. Gente, o coração, ele é maravilhoso, né? Ele é um motor que faz tudo isso funcionar, ele é um motor. Ele é um sistema de transporte, não é mesmo? Olha que lindo o coração aí. A gente não pode esquecer que também tem os capilares. Vou falar da anatomia do nosso bebê, do nosso coraçãozinho lindo, maravilhoso. Olha ele aqui, olha as cavidades que vocês estão vendo aí. Então, o coração, ele possui 4 cavidades. Então, ele tem os átrios, né? Átrio direito e átrio esquerdo. Então, tá aqui, ó, bem bonitinho. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para você. Aqui, ó, os átrios. E ele também tem os ventrículos, ventrículo direito e ventrículo esquerdo, né? Aqui, ó, os ventrículos são essas cavidades maiores aqui. Tá bom? Bom, eu vou falar para vocês um pouquinho de uma doença chamada coronariana, né? Então, ou seja, o acúmulo de placas de gorduras nas artérias, né? Então, são as artérias elas levam o quê? Levam o ar, né? Então, artéria lembra ar, veia lembra gás carbônico. Veia, venoso, as pessoas comem muita gordura, né? Então a gordura vai se acumulando, então ela faz um bloqueio na artéria e aí o que acontece? O sangue ele não passa direito, a pessoa começa a ter dores fortes, né? Entre aspas, no coração, o coração não dói, né? Mas as pessoas falam, tô com dor no coração, tô com dor no peito. E pode ter até ataque cardíaco. E então essas plaquinhas elas vão se acumulando na artéria e impede também o oxigênio de passar, porque a artéria ela tá levando quem? O oxigênio. E aí as pessoas podem ter também um acidente vascular cerebral ou um acidente vascular encefálico por conta disso também, tá bom? Então, mais uma curiosidade aí para vocês. Então, precisa estar sempre fazendo exames, né? Os pais aí, principalmente, as pessoas mais velhas, né? Para ver como é que tá, se tá tudo certinho. Tá bom? Vamos entender melhor como é que funciona esse poderoso motor. O sangue chega pelo átrio direito e é aí que fica conectada as veias cavas superior
e a veia cava inferior. Do átrio, o sangue vai para o ventrículo direito e então é levado para os pulmões pela artéria pulmonar. Agora, terminada a pequena circulação, o sangue ele é levado pelas veias pulmonares até o átrio esquerdo, depois vai para o ventrículo esquerdo. Nessa última cavidade, o sangue é impulsionado a sair pela artéria aorta e será levado para as partes do corpo através das artérias arteríolas, menos os pulmões. O coração bate de forma rítmica, alternando entre contração e relaxamento. A contração é a sístole e o relaxamento é a diástole. Tum-tum, tum-tum, tum-tum. Os barulhos do coração se chama sístole e diástole. Eu vou falar do nosso querido e maravilhoso sangue. Sangue bom, sangue bom. Bom, sangue, ele é um tecido líquido, ó, coisa linda aí, formado por diferentes tipos de células suspensas no plasma. Ele circula por todo o nosso corpo através das veias das artérias, né? Que eu já falei bastante delas. As veias levam o sangue dos órgãos e tecidos para o coração, enquanto que as artérias levam o sangue do coração para os órgãos. Já as células recebem o sangue através de novos vasos sanguíneos de menor porte, de menor calibre, denominados arteríolas, vênulas, capilares. Olha os capilares aí, ó a função dos capilares, né? Ele vai lá distribuir lá tudo para as células. Qual a função dele? Transporte de substâncias. Essa é uma das funções, né? Então, ele vai levar oxigênio e nutriente para as células, retirar dos tecidos as sobras de atividades como gás carbônico, né? Produzido pela respiração celular, que é a hematose, que a professora Jaqueline explicou muito bem, que eu não vou precisar falar, né? Da hematose aqui, achei até que ia precisar, mas ela explicou, ó, muito bem. Conduzir hormônios pelo organismo, né? E ele desempenha um importante papel de defender o nosso corpo de ações de agentes nocivos, agentes que fazem mal para o nosso corpo, tá? Uma curiosidade aí do nosso sangue, hein? Ele parece homogêneo, né? A gente vê aquele sanguinho vermelhinho, né? Bonitinho, parece homogêneo, mas não é não. Se eu pegar uma gotinha e colocar no microscópio, a gente vai enxergar diversas substâncias que o sangue tem. Como, por exemplo, glóbulos vermelhos, plaqueta, glóbulos brancos e o plasma. O plasma, ele tem 60% do volume líquido. E os glóbulos vermelhos, as plaquetas, os glóbulos brancos, os linfócitos, né? Eles ficam todos dentro desse plasma, né? Então, na verdade, aí o nosso sangue, ele é heterogêneo, porque ele tem tudo isso e a gente só enxerga no microscópio. Enganou você, hein? Tenho certeza. E assim, o sangue, ele é riquíssimo, importantíssimo. E se tiver algum problema no sangue, pode ser anemia ou qualquer outra doença. Amei a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado também. Voltei só para me despedir, hein? Agora é com você. Realiza as atividades. Beijo e fui! É o final de mais uma aula. Realize as atividades do blog. Oi, Jaqueline, voltou para se despedir. Eu também vou me despedindo aqui de vocês. Está acabando, tá bom? Até a próxima, gente. Beijo no coração de todo mundo.